Olá, Bilialuno! Seja muito bem-vindo a mais uma videoaula de Biologia pelo exclusivo método Biomap. E hoje vamos conversar com você sobre biotecnologia. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. E após a vinheta, estudo de clonagem, especialmente para você. Vamos lá? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative as notificações. Ao se inscrever e ao ativar as notificações, você não gasta nem 2 segundos para fazer, mas estará nos ajudando muitíssimo a levar o método Biomap para mais alunos como você. Mas hoje vamos conversar sobre biotecnologia e estaremos discutindo sobre clonagem. E aí você pergunta, professor, o que é importante saber a respeito dos mecanismos de clonagem? Primeira coisa, a finalidade do processo de clonagem é a duplicata de um indivíduo existente. Vale salientar que é uma duplicata. Esse indivíduo é geneticamente idêntico àquele material genético que foi utilizado para o processo de clonagem, não havendo variabilidade genética. O processo de clonagem pode ser considerado um mecanismo de reprodução assexuada. Beleza? E aí, o que mais? Ora, é um processo artificial onde se produz cópias genéticas fiéis de outro ser por reprodução sexuada. Entre tantas definições a respeito de clonagem, mais especificamente a clonagem artificial, eu considerei esta definição como sendo bem adequada ao que queremos passar para você. E aí, veja só. Quais são as considerações importantes a respeito desse processo de clonagem? Primeira coisa, é realizado em laboratórios de biotecnologia ou de engenharia genética, como queira. Técnica de reprodução artificial. Devemos salientar que existem clones naturais. A natureza realiza o processo de clonagem dentro da reprodução assexuada em casos de formação de gêmeos univitelínicos, que você já ouviu falar, que são aqueles gêmeos que se originam de um único zigoto, que se divide em 2 zigotos, que de modo independente providencia o processo de embriogênese, formando também 2 novos indivíduos geneticamente iguais, sem variabilidade genética. O que mais, professor? A técnica é denominada de técnica de transferência nuclear, que vamos delimitar aqui como TN, que consiste na remoção do núcleo de um óvulo pré-obtido e substituição por um núcleo somático. Como assim, professor? Você sabe que uma célula somática é uma célula 2N, que no nosso caso é uma célula de 46 cromossomos. Ela apresenta a carga genética da espécie, ou melhor, do indivíduo. Mesmo que todos os genes desta carga genética não estejam ativos, mas todos eles estão lá. Eu vou utilizar este núcleo somático, onde eu vou colocar dentro de um óvulo que foi previamente anucleado. Porque eu não preciso do material genético deste óvulo. Retira-se esse núcleo, descarta-se esse núcleo do óvulo e se utiliza então o núcleo somático do indivíduo específico que eu quero clonar, que eu quero fazer um novo indivíduo, beleza? Ou seja, um clone, ok? Não gera variabilidade genética.
Claro, o indivíduo tem a sua carga genética idêntica ao núcleo somático que foi utilizado no processo de clonagem. Belezinha? Ora, o primeiro clone que foi feito, registrado na história, foi o caso da ovelha Dolly, que foi um clone produzido por esse cientista aqui, chamado Ian Wilmut. Então foi ele quem clonou essa ovelha. E como esse processo ele foi desenvolvido? Pronto, é isso que vamos mostrar para você. Preste bem atenção, antes de vermos o esquema da clonagem da Dolly, vamos observar em detalhes como o processo de clonagem artificial ele funciona. Primeira coisa, eu preciso de um indivíduo, que eu vou chamar esse indivíduo de indivíduo A. Esse indivíduo A é o indivíduo de onde eu vou retirar a célula somática para fazer o clone. Entendido? Então, esse indivíduo A será aquele que irá fornecer a célula somática. Célula somática, o termo somática vem de soma. Soma significa corpo. Então, é qualquer célula que forma o corpo de um indivíduo. Esta célula é uma célula somática, é uma célula diploide, é uma célula 2N. Então, eu vou pegar essa célula aí, retirar esse núcleo somático para utilizar no processo. Precisarei também de um indivíduo B. Esse indivíduo B é um indivíduo de sexo feminino. Por quê? Porque dele eu vou pegar a célula gamética, eu vou pegar o óvulo, que é uma célula N, que possui a metade da carga genética desta célula somática. Mas esse núcleo N do óvulo, ele será o quê? Descartado. Eu pego este núcleo, retiro do óvulo, que eu não vou precisar desse material genético, ele será descartado. E o próximo passo é exatamente o que caracteriza o processo de formação de clone, que é a transferência nuclear. Então, olha só, eu tenho aqui a respectiva célula somática, que eu retirei esta célula do indivíduo A. Tenho agora também o óvulo haploide, o óvulo N. Este núcleo do óvulo ele é retirado e faço então a transferência, olha só, do núcleo somático para este óvulo. Aqui eu fiz o que se chama de transferência nuclear. Este óvulo agora, com esse núcleo somático 2N, ele passa a ser o meu zigoto artificial. Beleza ou não? Eu tenho aí uma célula ovo que foi produzida artificialmente através de técnicas de biotecnologia. Esse zigoto artificial ele será implantado no indivíduo C de sexo feminino, que será a barriga de aluguel, onde esse embrião, quando esse zigoto começar a se dividir, será então, consequentemente, formado, beleza? E aí origina-se um clone. Um clone de quem? Do indivíduo A, já que o material genético foi utilizado a partir da célula somática pertencente a este indivíduo A. Entendido? É desta forma, então, que se produz o clone. Como foi feito no caso da ovelha Dolly? Está aqui a ovelha Dolly. Nós temos aqui duas variedades de ovelhas. A ovelha Finn Dorset, que eu vou chamar apenas de ovelha Dorset, e a ovelha Scott Blackface, que eu vou chamar de ovelha Blackface. O que os caras fizeram então? Olha só, retiraram células somáticas das glândulas mamárias da ovelha Dorset, tá aqui as células somáticas então, pegaram óvulo da Blackface, removeram o núcleo deste óvulo e implantaram por eletrofusão, consequentemente, um núcleo somático dentro do óvulo anucleado, formando então, consequentemente, o nosso zigoto artificial. Ok? Após 6 dias de desenvolvimento, eu já tinha aqui um embrião com uma certa quantidade de células tronco ou blastômeros. Consequentemente, fizemos o quê? Pegamos essas células e implantamos no útero da Blackface.
E aí se desenvolveu um indivíduo que nada mais era do que a ovelha Finn Dorset, que foi de onde eu retirei a célula somática. Desta feita, assim, ocasionou-se o desenvolvimento do primeiro clone, né, registrado historicamente, que foi chamado de ovelha Dolly. Beleza? Entendido a formação? Muito bem. E aí, outras considerações importantes. Tá? A única característica presente de blackface na ovelha Dolly é apenas o seu DNA mitocondrial, mas nenhuma característica. Mas por que, professor? Porque eu peguei o núcleo da célula somática, a mitocôndria é uma organela citoplasmática, beleza? Eu peguei o núcleo da célula somática e coloquei num óvulo previamente anucleado. As mitocôndrias, como são citoplasmáticas, elas estão presentes em quem? Elas estão presentes no óvulo. Consequentemente, o único DNA de blackface, que foi da ovelha que eu retirei o óvulo, que vai estar presente na ovelha Dolly, será o DNA mitocondrial. Essa é uma pergunta que cai bastante em prova. Termina por aí, professor, a biotecnologia? Não. Olha só. A ovelha Dolly viveu por 6 anos. Ela desenvolveu artrite, né? E teve também doença pulmonar progressiva e foi executada em 2003 por uma injeção letal pelo próprio professor que a clonou, Ian Wilmot, do Instituto Roslin, na Escócia. Ela hoje está empalhada no Museu Real da Escócia. Professor, o que aconteceu? O que aconteceu é que a ovelha Dolly, em 6 anos de vida, ela envelheceu 12. Não entendi, não entendi. Esta foi uma das descobertas interessantes quando os caras começaram a desenvolver a clonagem. Os clones, de um modo geral, sofrem de envelhecimento precoce. Em palavras simples, é o seguinte: a célula que foi retirada da ovelha, aquela célula somática lá, o que é que acontece lá no caso daquela célula somática? Pertencia a uma ovelha que já tinha 6 anos de idade. Só que os genes cronológicos do DNA não foram zerados. E aí, para o DNA, o clone já tinha 6 anos. Ele viveu mais 6. E nesses 6 anos que ele viveu, ele envelheceu o equivalente a 12. Então, a Dolly teve envelhecimento precoce e passou a sofrer de certas doenças que prejudicavam muito a qualidade de vida da ovelha. Por isso a escolha de matá-la, exatamente para evitar este sofrimento, beleza? Vale salientar que este processo aí, que a natureza sabe fazer muito bem quando clona, ela clona e zera, né, o cronômetro do DNA, está ocorrendo pesquisas aí exatamente para se descobrir o porquê e como zerar esses genes cronológicos do DNA. Mas a biotecnologia da clonagem, tá, tem a ver também com o Brasil. Uma certa clonagem reprodutiva foi realizada na Universidade Federal do Ceará, entendido ou não? Onde essa equipe de pesquisadores fez o clone de um cabritozinho, tá aqui o cabritozinho, tá certo ou não? Que ele é conhecido carinhosamente pelo nome de Gluca. Gluca é um clone transgênico, né, que produz uma enzima no seu leite, que é uma enzima conhecida como glucocerebrosidase, que é responsável por combater a doença de Gaucher, que afeta milhares de pessoas no mundo inteiro, mas que pode ser resolvido por essa enzima produzida por Gluca. A questão é, a doença de Gaucher é um problema genético que ocorre no lisossomo dos macrófagos. Macrófagos são células especializadas em fagocitose. Elas fagocitam macropartículas, fagocitam macromoléculas e aí, através de enzimas lisossomais, essas partículas fagocitadas elas são digeridas.
E existe um certo lipídio produzido no organismo, que é um glicocerebrosídeo, entendido ou não, que depende de certas enzimas lipídicas do lisossomo que não existem no indivíduo que sofre de doença de Gaucher. Consequentemente, quando esse lipídio ele é produzido pelo metabolismo orgânico normal e os macrófagos o fagocitam, ele não é digerido. Ele termina se acumulando dentro dos macrófagos que incham. Esses macrófagos inchados passam a ser chamados de células de Gaucher. Isso provoca crescimento exagerado do fígado e do baço, afetando também os ossos e provocando enfraquecimento. E é uma doença genética e extremamente grave, cuja solução é efetivada pelo uso do leite por pessoas que têm a doença de Gaucher a partir da nossa ovelhinha, né, do nosso cabritozinho, o clone transgênico Gluca. Beleza? Fica aí a informação para você. Isso já foi até questão de prova. Beleza? Não esqueça de passar na descrição do vídeo, baixar o biomap da aula e o bioese sobre clonagem para que você possa exercitar os conteúdos aprendidos com gabarito comentado. Beleza? Continuamos depois com mais aulas de biotecnologia. Te encontro lá. Tchau!